Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, a discussão que ora se realiza na tribuna da Câmara Municipal diz respeito à proposta do vereador Jorge Pinheiro de votarmos uma moção de repúdio a uma exposição que, na avaliação do vereador Jorge Pinheiro, é depreciativa, financiada pelo Banco Santander através da Lei Rouanet. Essa é a proposta do vereador Jorge Pinheiro. Esse assunto, vereador Raimundo, já foi amplamente debatido na semana passada na imprensa, inclusive a partir de um posicionamento muito firme, categórico, de um dos maiores escritores de mais sucesso na atualidade, o cearense Lira Neto, premiado cearense Lira Neto. O que é que ocorre? Assim como boa parte, quase 100% das grandes exposições de arte nas galerias nacionais, o Banco Santander, no seu espaço cultural, montou uma exposição de artes plásticas, com várias obras. Obras que foram selecionadas por um curador especialista, um curador acima de qualquer suspeita, do ponto de vista da sua qualificação para julgar obras de arte. Obras de alguns dos artistas, entre os mais renomados do país. Para citar um exemplo, a Adriana Varejão, que recentemente teve suas obras expostas aqui na Galeria da Unifor. Pois bem, algumas dessas obras continham imagens que eram criações artísticas associadas a imagens de cenas de sexos, o que é usual na história da arte desde que o mundo é mundo. Outras imagens, outras obras tinham criações em torno, por exemplo, da figura de Nossa Senhora. Então aparecia uma imagem de Nossa Senhora com um macaco no colo e outras imagens do gênero. O MBL, o mesmo MBL que foi nas ruas, pediu o impeachment da Dilma, acusar de corrupção e fica calado com os desmandos do governo golpista do Temer, fez um protestinho lá na porta da exposição, dizendo que aquilo era um ataque à família, que era um ataque à igreja, que era um ataque a tudo isso. Eu acho que a minha fala, como ex-secretário da Cultura do Estado, não tem a autoridade da fala de um Lira Neto, que é quase que uma unanimidade. No mundo da cultura, o jornalista, escritor sobre biografias que mais vende obras no país, alguém que pesquisa cultura e que vivencia a cultura nacional há décadas. E o Lira escreve na Folha de São Paulo, denunciando esse obscurantismo, esse patrulhamento que agora chega às raias de censurar a criação artística, como se criação artística, como se um quadro que tem cenas de sexo fosse incitar pedofilia. Há quanto tempo a humanidade se utiliza da arte para provocar reflexão, tocar a sensibilidade, até para denunciar. Aí vão alguns ignorantes, porque isso é ignorância, para a porta do Santander, protestar contra as obras dos maiores artistas plásticos do país, selecionados por uma curadoria respeitadíssima, inatacável, para dizer que aquilo ali é um desrespeito à religião, como se a imagem desses ícones da história da humanidade fossem patrimônio da igreja somente. Jesus não é só o Jesus da igreja católica, eu fui criado na igreja. Jesus é o Jesus histórico, é o personagem histórico. Os artistas, durante todo o percurso da humanidade, criaram a partir dessas referências, desses ícones. E às vezes uma obra como essa é para fazer uma denúncia, é para provocar uma reflexão, é para provocar um impacto. Não é para denegrir a crença de ninguém, pelo amor de Deus.
nem a imagem de Nossa Senhora é patrimônio de igreja A, B ou C. Eu queria ver essa mesma indignação quando fazem as charges, ridicularizando o Lula e a Dilma. Os chargistas, que são artistas de jornal, todo dia vê o Sinfrônio no Diário do Nordeste, vê o Sinfrônio, a grosseria das charges do Sinfrônio, todo dia no Diário do Nordeste, todo dia. Eu queria ver essa mesma indignação e moção de repúdio do vereador Jorge contra a Dilma, contra o Lula. O cara é artista, pode ser de mau gosto, eu posso criticar na tribuna, eu posso nem comprar a edição do dia pelo mau gosto dele, mas eu não posso tolher a liberdade de criação de um artista, rapaz. Isso é censura, é censura. Nós estamos à beira de uma eleição que os analistas começam a falar que não vai acontecer. Aí estão ameaçando prender o Lula. Se prender o Lula, vai ter uma revolução nesse país. E vai vir de novo, sabe o quê, vereador Didi? O mesmo clima de 64, em que as pessoas usaram a ameaça de uma revolução em andamento do João Goulart para dar um golpe militar. Nós estamos marchando céleres. Daqui a pouco vai ter a marcha da família, como houve lá em 32, a marcha pelos bons costumes, esqueci agora do nome, a marcha dos bons costumes, a senhora de São Paulo, zelando pela moral e pelos bons costumes. Onde é que nós estamos? Onde é que nós estamos? Vamos censurar agora os grandes artistas? Imagina-se lá atrás, quando Michelangelo pintou aqueles afrescos, aquele nu, lá no telhado, no teto da Capela Sistina, se um pensamento como esse tivesse vigorando. Pelo amor de Deus, isso é ignorância, não vamos nos associar a isso, e não vamos confundir isso, que eu sei que é a preocupação do vereador Jorge, que é um missionário. O Jorge é um missionário, assim, merece, pouca gente tem essa dedicação, essa vocação. Eu sei que a preocupação do vereador Jorge é que uma comunicação como essa, porque arte é comunicação, possa denegrir os valores da igreja, possa vilipendiar imagens que são sagradas para uma determinada comunidade. Vereador Jorge, isso não se confunde. Para concluir, vereador Guilherme, já prorroguei aqui, já dei uma tolerância, peço que Vossa Excelência conclua. Obrigado. Isso não se confunde, vereador. Então, defender a fé, defender a igreja, defender o sagrado, e o sagrado para Vossa Excelência é uma coisa, o sagrado para um bandista é Iemanjá. Sabe? É preciso respeitar isso. Se um artista criasse uma obra com um ícone da Umbanda, segurando um macaco, ou qualquer coisa que fosse, eu estaria aqui defendendo do mesmo jeito. Não se trata de igreja isso, se trata de respeitar a liberdade de criação. Se nós abrirmos essa avenida, nós vamos criar o ambiente propício para um golpe militar que se alimenta da intolerância, desse tipo de intolerância que ontem se viu e agora, eu acho que movido pela boa fé de alguns, se traduz numa moção de repúdio a uma exposição dos maiores artistas do Brasil, que acontece como todas as outras, financiada com recurso da Lei Rouanet. Muito obrigado, senhor presidente. A mesa toma ciência. Chama agora o vereador Jorge Pinheiro para discutir esse requerimento. Vereador Jorge Pinheiro, Vossa Excelência disporá de até 5 minutos. Senhor presidente, nossa saudação, nossa cordial saudação, inicialmente para Vossa Excelência, para todos os componentes da mesa, e eu queria pedir a atenção dos vereadores. Eu sei que cada um tem que resolver muitas coisas, mas eu peço a atenção porque isso é algo seríssimo. Ao vereador Guilherme, inicialmente, quero dizer que tem todo o meu respeito, e não somente o respeito, mas meu afeto. Mas, infelizmente, vereador Guilherme, desde ontem, Vossa Excelência está apresentando uma condução totalmente intolerante nas suas palavras. Ontem falou do vereador Gardel como atrasado porque discorda do seu pensamento. Hoje chamou de ignorantes aqueles que vão protestar por conta daquilo que creem, vão apresentar sua manifestação, aí são ignorantes?
E aí o artista é inatacável, é inteligível, é o homem mais inteligente que tem e não pode cometer erros. Infelizmente, o comportamento de Vossa Excelência, que sempre defende tolerância, está sendo das maiores intolerâncias. Porque chamar de ignorante isso, porque é dono da verdade, é o dono da verdade agora, para dizer quem é ignorante e quem é certo. Nós estamos aqui para debater. Ninguém pode diminuir os outros porque pensam diferente, não. Por que diminuir? Por que chamar de ignorante, vereador Guilherme? Diga que eles estão errados porque pensam diferente, que você discorda do pensamento, mas chamar de ignorante e, de maneira indireta, dizer que essa minha moção de repúdio é uma ignorância. Ignorância, eu poderia dizer, é esse absurdo do Santander. E Vossa Excelência, que tem por formação educação, diferentemente da minha, que tem por formação direito, certamente, assim como Vossa Excelência na área de educação, eu sempre escuto muito pela sua experiência. Agora eu peço que Vossa Excelência me escute, porque o Código Penal brasileiro, ele diz no seu artigo 208, escarnecer de alguém publicamente por motivo de crença ou função religiosa, impedir ou perturbar cerimônia ou prática de culto religioso, vilipendiar publicamente ato ou objeto de culto religioso, pena, detenção de 1 mês a 1 ano. Uma coisa é você dizer, Nossa Senhora não é patrimônio só da igreja não, e eu concordo, ela é mãe de todos, é nossa mãe, é sua mãe, é minha mãe, é mãe daqueles que não creem. Mas, pelo amor de Deus, fazer isso com ela, rapaz, colocar um macaco na mão, está aqui, me perdoe, porque eu amo muito Maria, está aqui, aí fazem isso com ela e com Jesus. A imagem é essa, coloca um macaco nas mãos dela, coloca um macaco, ela é de todo mundo, mas não é para fazer uma coisa dessa não, eu não aceito isso, não por intolerância, mas por respeito, isso aqui não pode. A gente não pode dizer que o direito é absoluto. O direito de um acaba quando começa o do outro. A liberdade de arte, de expressão, ela tem que respeitar. Ela não é um direito absoluto, não. Colocar aqui numa hóstia sagrada, que nós católicos cremos, com base em João 6, que é o corpo de Cristo. Aí colocam aqui numa representação, claro, depois de consagrado, porque infelizmente a gente não sabe nem se essa hóstia foi consagrada ou não, porque existe vilipendiadores da hóstia consagrada, existe aqueles que roubam o sacrário, que arrombam o sacrário e pegam a hóstia consagrada. E aqui está escrito na hóstia consagrada, vagina, língua. Isso não é arte não. E se alguém quiser considerar como arte, eu respeito a opinião de que a arte deve se expressar, deve denunciar, mas não cometer crimes. Não cometer crimes, nem contra a fé de alguém. Isso é crime. E mais, para não dizer que é só por uma questão de religião, que só isso já bastava para se dizer que não se pode. Só isso já bastava. Mas para colocar aqui, eu não tenho nem coragem de pronunciar, coloca imagens de criança, chamando criança travesti da lambada, criança deusa das águas. Tem um outro aqui que fala da pedofilia, vereadora Cláudia Gomes. É pedofilia, isso não é arte não. Desculpa, zoofilia, vereador Célio Studart. É zoofilia, coloca aqui uma pessoa segurando um animal para o outro chegar lá e cruzar com esse animal. Isso é um absurdo, isso não é arte, a gente não pode admitir isso, tem que respeitar. É a arte que faça, que exponha, que faça o belo, que exponha o belo. Isso aqui é ridículo, e mais é crime, pegar uma imagem de Jesus Cristo
Está aqui, ó, a imagem de Jesus Cristo. Aí coloca cruzamento de Jesus Cristo com a deusa Shiva. Aí botam aqui vários objetos nas mãos. Peraí, isso aqui é a minha fé. Eu tenho direito de ter resguardado. Eu tenho direito, a Constituição me garante o direito, e o Código Penal brasileiro me garante o direito de não ser vilipendiado nenhum daquilo da minha crença, de não ser vilipendiado em nada daquilo que eu creio e nenhum objeto meu de culto. Então, eu peço a cada vereador, peço perdão por ter me exaltado e por ter me emocionado. Aqui eu peço perdão. Talvez eu tenha falado até coisas que a mais, mas eu peço a cada um que olhe para isso e veja, independente da crença, veja esse absurdo e digamos não. Mandemos uma mensagem que nós, fortalezenses, que nós, Câmara Municipal de Fortaleza, não aceitamos vilipendiar a fé de ninguém. Querem fazer arte? Façam, mas tem sim o seu limite, que é o direito também que eu tenho a ter resguardados a minha crença e todos os meus objetos, os meus atos de culto e devoção. Por isso eu peço a cada um que assine essa moção de repúdio, que vote a favor dessa moção de repúdio, para que nós digamos que não queremos isso. Isso não é uma arte, isso é um crime, é um vilipêndio, porque defende, faz apologia à pedofilia, à zoofilia, ao vilipêndio à fé dos outros, é um desrespeito total. Para concluir, vereador. Para concluir, eu peço que vocês votem essa moção de repúdio e digamos não a esse absurdo. Deus nos abençoe, Deus abençoe Fortaleza. A mesa toma ciência, parabeniza Vossa Excelência. Senhor presidente, para discutir, vereador Márcio Martins. Vereador Márcio Martins, pronto. O próximo aqui inscrito, vereador Dócio Carneiro. Senhor presidente, posteriormente, vereador Idalmi Feitosa. Só para já registrar a nossa solicitação de votação nominal e a minha inscrição para encaminhar. Ok, vereador. Então, próximo vereador Dócio Carneiro. Disporá de até 5 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores, eu quero aqui me solidarizar com o vereador, nosso amigo Jorge Pinheiro, que acabou de falar. Eu lamento profundamente, senhor presidente, que o nosso país esteja passando por este momento. E lamento também as palavras do vereador Guilherme, que de uma forma tão dura chamou de ignorante, porque a proposta é do vereador Jorge Pinheiro. Então, a gente tem que ter cuidado quando a gente se pronunciar sobre as propostas dessa casa. Eu estava ali agora, conversando com o vereador Gardel e o vereador Célio, e o vereador Célio demonstrando sua indignação com alguns pontos, e nós ponderávamos ali. Calma, Célio, calma, Gardel, calma, Odessa, a gente tem que olhar o que realmente são essas propostas, quem está propondo e por que está propondo. Ora, veja só, meu caro professor Idalmi Feitosa, o artigo 208 do Código Penal, e o senhor é um professor de direito, está claro, é vilipendiar, é tratar com desprezo os símbolos religiosos. Eu não sou católico, mas me choca ver aquelas atitudes de pessoas, às vezes, pisando, chutando, agredindo. Eu posso não ter a fé naquela imagem, eu posso não concordar com aquela imagem, agora eu não tenho o direito de agredir, de tratar com desprezo. E quanto especificamente a essa questão da exposição, meu caro vereador Guilherme, eu lamento, porque eu sou pai de 2 crianças, e eu fiquei chocado com aquela imagem de uma criança em torno de 2 a 4 anos, deitada, segurada por outras pessoas adultas, e com adultos fazendo sexo com aquela criança. Pelo amor de Deus, o que é isso? Isso é arte. Isso é crime, professor. Não é possível. Eu me emociono porque eu tenho 2 filhos pequenos e sou policial. Aquilo é uma afronta à sociedade. Como é que se chama aquilo de arte?
E a coisa é tão maquiavélica no sentido pejorativo, que ainda coloca um bebê, um bonequinho de criança, encostado ao lado, caído, como se tivesse sido jogado ao chão. Como é que podemos chamar isso de arte, senhores? Isso é um insulto. Ou nós paramos e refletimos, ou esse país vai terminar realmente no caos total. A gente pega lá e vê a imagem de Jesus Cristo, cheio de mãos, cheio de equipamentos, usado em atos sexuais, em orgias. Isso é arte, senhores. Então daqui a pouco eu estou autorizado a usar imagens de santos, de deuses, de forma agressiva, de forma humilhante, depreciativa. Isso não é questão de interpretação. Isso está escrito, espargido irrefutavelmente no artigo 208 do Código Penal brasileiro. Ou as leis deste país não valem mais? Isso causou uma revolta generalizada. E deixa eu deixar bem claro, não é contra o artista, não é contra o ator que quer expor a sua arte. Não é o fato do Santander não poder mais fazer exposição de arte. Ele pode. Agora, por favor, nós temos que proteger a infância dessa nação. A infância e a adolescência está sendo dizimada nesse país. É droga, é assassinato, é orgias, é pedofilia, é tudo que não presta. E o que vai ser desse país, das futuras gerações? Meu caro presidente Paulo, eu falava com a nossa colega Eliana, eu falava com outras colegas vereadoras que são mães, e elas demonstravam verdadeiro repúdio, ojeriza a isso. Não se trata aqui, e o vereador Jorge foi muito pontual, muito específico, não é a arte em si, é a deturpação da arte. Então, por favor, nós temos que, esta casa tem que se pronunciar sim, e tentar trazer esse assunto, e pedir aos colegas, nós temos que refletir, nós não podemos aqui ser intolerantes, irresponsáveis. Por quê? Porque criança não tem o discernimento, criança é um ser puro, e os símbolos religiosos são protegidos pela lei desse país. Então, senhores, senhor presidente, caros colegas, senhores e senhoras que estão nos ouvindo, não temos nada contra a arte verdadeira, não temos nada contra os artistas verdadeiros. Agora, por favor, respeite o direito do outro. Eu jamais concordaria que uma exposição daquela, vereador Guilherme, fosse produzida por um artista, seja evangélico, seja católico, seja o que for, agredindo símbolos de qualquer outra religião. Ah, mas se um evangélico fizer, eu vou condenar do mesmo jeito nessa tribuna. Eu não concordo com ninguém que faça esse tipo de coisa, seja o que for, de qual religião for, de qualquer manifestação artística. Nós temos que respeitar e ter o cuidado com essa nação que está sendo dizimada por esse desrespeito às pessoas e ao cidadão. E tudo é arte, e tudo é liberdade. Liberdade ou libertinagem? Nós temos que ter cuidado com isso. Meu caro vereador Jorge Pinheiro, o senhor conta com a nossa solidariedade total e o respeito como evangélico, como um pastor, aos símbolos católicos, aos símbolos de qualquer outra religião. Nós não concordamos com o desprezo e com o ataque, com a agressão às pessoas e nem aos símbolos de qualquer que seja a religião. Muito obrigado, senhores. A mesa toma ciência, parabeniza Vossa Excelência pelo pronunciamento e chama o próximo vereador inscrito, vereador Idalmir Feitosa. Também terá de 5 minutos para discutir o requerimento 3277/2017. Senhor presidente, que ora preside os trabalhos de nossa Casa Legislativa, nobre secretária Cláudia Gomes, senhores vereadores que se encontram no plenário, imprensa e demais convivas desta Casa Legislativa. Todos nós
somos filhos de Deus, criados à sua semelhança. Os dois oradores que me antecederam aqui foram essencialmente dignos de serem filhos de Deus. As lágrimas são os sentimentos da alma. E quando eu vi o Jorge Pinheiro falando e derramando as suas lágrimas, eu senti a necessidade de falar para não confundir arte com ações diabólicas, para não confundir arte com os propósitos de Lúcifer, porque isso que fizeram com a imagem de Maria, a nossa mãe, isso que fizeram com Jesus Cristo, é uma ação diabólica que não tem classificação e que jamais poderá ser considerada como arte. Não sou melhor de que nenhum dos vereadores aqui presentes, mas tenho a convicção e que por coincidência se encontra nas minhas mãos o livro Política de Aristóteles. Entre tantos livros que eu leio, coincidentemente, esse livro aqui se encontra em minhas mãos. Política, no conceito aristotélico, é a ciência e a arte de bem administrar. Essa ação diabólica desse grupo, que nem quero pronunciar o seu nome, que por mais cultura que eles possam possuir, se é que tem essas culturas, foi de baixo à terra, porque ninguém pode aceitar insultos dessa natureza com a mãe Maria e com o Filho de Deus, que é Jesus Cristo. Quero dizer que nós não podemos admitir que parta de onde partir, que movimentos que possam alegar ser de cultura ou culturais venham enxovalhar, denegrir, enfim, querer levar ao ridículo a imagem de Cristo. Esta situação aí que fizeram, eu posso dizer aos presentes, é mais uma crucificação humana diabólica, por ações de quem na realidade não tem formação moral e nem religiosa. Devem ser justamente os ateus da vida, aqueles que, como ateus, não acreditam nem em si mesmo, quanto mais em seus semelhantes. Por isso, Jorge Pinheiro, receba não apenas a minha solidariedade, mas o repúdio que Vossa Excelência está a requerer, para que na realidade isso não possa se perpetuar. Não é só repúdio, não. É na realidade uma resposta moral, elevada, digna de tudo que a gente possa fazer contra esse grupo, que nem eu tenho mais coragem de pronunciar o seu nome. Isto não é cultura, isto não é cultura, isto é, na realidade, como eu já disse, uma ação diabólica do Lúcifer, aquele que é o reino dos infernos, aquele que na realidade tem a sua alma entregue ao diabo. Por isso eu quero aqui nesse instante dizer, senhor presidente e senhores vereadores, o vereador Jorge Pinheiro, a pedir este repúdio, está na realidade pedindo um repúdio elevado, digno dos propósitos de todos os vereadores que são filhos de Deus e que respeitam a Deus e que têm a dignidade de dizer: nós somos filhos de Deus, para respeitar a todos os credos, seja quais forem os credos, mas não podemos insultar, não podemos aceitar insultos tão vilipendiosos, tão covardes, tão imorais, quanto esses insultos que fizeram com Nossa Senhora. Olha lá, eu quando vi o retrato, botaram Nossa Senhora e um macaco nos braços de Nossa Senhora, para comparar esse macaco como o Filho de Deus, como se fosse Jesus Cristo.
Grupo que eu não quero aceitar o nome e nem pronunciar o seu nome. Vocês são, na realidade, um grupo que representa os Lucifer da vida. A mesa toma ciência, parabeniza Vossa Excelência pelo pronunciamento. E passo agora a presidência da mesa ao vereador Dalmi Feitosa. E tu voltou? Sabe, Marisa, aqui. Só precisa dizer que eu disponho de 5 minutos, porque Vossa Excelência, ao se levantar, disse: vereador Idalmi, são 5 minutos. Está assegurado os 5 minutos ou mais. Na hora, Excelência. Quebra o clima aqui do ambiente. Bom dia a todos, bom dia vereadores, imprensa, membros da imprensa, assessores da casa, enfim. Eu também não poderia deixar de manifestar aqui sobre essa moção de repúdio e dar meu apoio ao vereador Jorge Pinheiro, ao vereador Odécio Carneiro, todos que falaram agora, me acostar ao pronunciamento desses 3 vereadores, vereador Idalmi Feitosa. E externar aqui também minha indignação quanto a essa exposição, uma exposição dessa, custeada em parte pelo o nosso dinheiro, o dinheiro público. Eu fico impressionado na situação que o país está passando, se utilizando dinheiro público para esse tipo de coisa, exposição dessa, que tem ali o quê? Faz apologia a crimes, que eu vi aqui de pedofilia, que eu saiba, pedofilia é crime, está tipificado no Estatuto da Criança e do Adolescente, vilipendiando ali a figura religiosa, que é de Nossa Senhora, colocando macaco, coloca também uma galinha pintadinha ali próxima a Nossa Senhora, que é justamente para atrair as crianças para essa figura. Agora eu pergunto aqui, chama aí a atenção o vereador Jorge Pinheiro, os vereadores Odécio Carneiro, eu me pergunto, se ali naquela exposição tivesse uma figura homofóbica, uma cena de homofobia, como é que essas pessoas que estão criticando, que estão apoiando essa exposição, iriam agir? Eu queria saber. Porque sabe o que está acontecendo nessa sociedade hoje? Tá tendo uma cristofobia, uma famíliafobia, tá do mesmo jeito. Tem que colocar, tipificar também, porque é desse jeito. Se você for a favor da família, cai em cima dos bons costumes, um bocado de gente caindo em cima. Então, realmente, eu fico indignado com isso que a sociedade está acontecendo hoje. Por isso que está aí, crime atrás de crime, sociedade se acabando na droga. Nós estamos numa sociedade sem moral nenhuma. E tá aí o que é que o governo público, dinheiro público está bancando, esse tipo de situação aí. Então, fica aqui meu apoio total, essa moção de repúdio. E me pergunta aí, vereador Guilherme, diretamente para você, se ali houvesse uma figura, esse artista tivesse colocado uma cena homofóbica, como é que ia ser? E aí, como é que a gente ia reagir a essa situação? Eu particularmente reagiria também contra, que eu acho que é errado as crianças verem cena homofóbica, não se deve fazer. Mas pode, pedofilia pode, zoofilia pode. 2 pesos, 2 medidas, meu amigo. 2 pesos, 2 medidas. Enfim, não vou nem utilizar o tempo aí, não preciso nem desse tempo. Encerro por aqui e fica a minha pergunta no ar. Muito obrigado a todos. A mesa toma ciência, parabeniza aí o novo vereador Paulo Martins e passa a presidência dos trabalhos para o novo vereador. Agora eu chamo o próximo inscrito, o vereador Márcio Martins. Vereador Márcio Martins se encontra no plenário. Bom, vereador Márcio Martins. Vereador Márcio. Está aqui, Márcio Martins. O vereador Márcio Martins está se dirigindo aqui até o plenário. Aqui. Então, só para atualizar aqui quem está chegando, nós estamos discutindo o requerimento 3277-2017, de autoria do vereador Jorge Pinheiro. Esse requerimento faz uma moção de repúdio à exposição. Presidente, só justificar a ausência do vereador Noélio por motivo de saúde. Pronto, fica justificada a ausência do vereador Soldado Noélio.
vereador Márcio Martins, informaram que ele estava se dirigindo aqui ao plenário. Bom, então vamos dar seguimento. O projeto estava em discussão. Então vamos colocar em votação, né? Vai encaminhar. O vereador Guilherme Sampaio vai encaminhar. Senhor presidente, eu quero fazer um encaminhamento também. Vereador Dóis Carneiro também. Bem. Senhor presidente, colegas vereadores, colegas vereadoras, eu quero primeiro me dirigir especialmente aos vereadores Jorge e ao vereador Odécio, expressando sinceramente que eu sou solidário ao sentimento do vereador Jorge, solidário no sentido de compreender o sentido sagrado da imagem de Nossa Senhora para a espiritualidade, a religiosidade do vereador Jorge. Isso foi apresentado aqui de forma muito explícita e como isso afeta, o indigna e causa dor. Eu acolho solidariamente esse sentimento, acho que é legítimo, respeito esse sentimento. Agora, quero fazer uma distinção, presidente, entre a nossa reação em relação a uma obra de arte, achando que essa obra não é arte, que ela é mau gosto, e a censura que está voltando no país. Há uma diferença clara entre censura e opinião. Eu acho as charges do Sinfrônio de péssimo gosto. Elas me afetam. Elas afetam a imagem de pessoas que para mim são referências. Mas eu jamais vou censurar o direito do Sinfrônio de se expressar como artista, porque é um grande artista plástico. Jamais vou censurar isso. Jamais. E acho que defender isso, volto aqui para os argumentos de ordem jurídica. O vereador Jorge defendeu a sua tese com base em argumentos jurídicos. Eu quero ler a Constituição, vereador. O artigo 220. A manifestação do pensamento, a criação e a expressão e a informação sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nessa Constituição. Parágrafo 2º. É vedada toda e qualquer forma de censura de natureza política, ideológica e artística. Ao que eu saiba, a Constituição é hierarquicamente, inclusive, superior às demais leis que constituem o arcabouço jurídico nacional. Essa é a Constituição. Quero trazer aqui a posição dos promotores que visitaram a exposição do Santander. A declaração do promotor da infância e da juventude, alguém cuja missão é fiscalizar o cumprimento da lei em relação aos direitos da infância e da juventude. Promotor Júlio Almeida, de Porto Alegre. Fomos examinar em loco, ver realmente quais obras que teriam conteúdo de pedofilia. Verificamos as obras e não há pedofilia. O que existe são algumas imagens que podem caracterizar cenas de sexo explícito. Do ponto de vista criminal, não vi nada, salienta o promotor da infância e juventude. A pedofilia, salienta o promotor, ocorre em algumas situações previstas no Estatuto da Criança. Artigo 241-C, simular a participação de criança ou adolescente em cena de sexo explícito. Aliciar, assediar, instigar, constranger. E o artigo 241-E. Não há crianças e adolescentes em sexo explícito ou exposição de genitália de crianças e adolescentes. Também não há obras que façam com que a criança seja incentivada a fazer sexo com outra criança. Quem está dizendo aqui é um promotor de justiça da infância e da juventude.
não é o vereador Guilherme. Os artistas criam a partir da experiência da humanidade. Se falava aqui em zoofilia. Eu discuti agora há pouco com o vereador Odécio, fui até infeliz na forma que me referi a ele, e mais uma vez peço desculpas. Quem vive a cultura do interior do Ceará sabe que zoofilia, embora seja uma distorção da expressão da sexualidade, é uma realidade do interior do Ceará, no interior do Nordeste. Pergunte à geração que nos antecedeu se isso não era uma característica do cotidiano dos meninos no interior do Ceará. Agora me pergunta, isso é uma distorção da expressão da sexualidade? Eu acho que é. Claro que eu não vou defender zoofilia. Eu sou um diretor de escola, de creche, eu vou defender pedofilia? Imagina se eu teria um aluno se eu defendesse pedofilia. Imagina. Eu tenho 30 anos. o voto, senhor presidente. Tenho 30 anos como diretor de creche. Imagina se o sucesso que eu alcancei nesses 30 anos fosse por defender pedofilia. Me poupe, me poupe. Não se trata de zoofilia, de pedofilia, se trata de defender o direito à liberdade de criação. Eu acho até de mau gosto algumas das obras, como eu acho muita coisa de mau gosto, mas daí para a gente formar fileiras, e isso não é intolerância, eu posso achar que é ignorância. Agradeço até a correção do vereador Jorge, porque acho que a gente não pode reduzir essa qualificação a qualquer pessoa. Eu não gosto de dizer que alguém é ignorante. Eu gosto de dizer que aquela atitude é uma atitude ignorante. Não posso reduzir a pessoa àquela atitude. Então, para mim, isso é ignorância. Não quer dizer que eu reduzo aquela pessoa a um ignorante. Naquela atitude, para mim, é ignorância. Se nós formos nessa marcha, amanhã vai ter outra marcha, tradição, família e propriedade. As mesmas que criaram o mote ideal, o ambiente ideal, para os militares virem colocar ordem na casa, recuperarem os valores morais e submeterem ao país a 20 anos de ditadura. É essa marcha que está em curso. É essa marcha que está em curso. Portanto, senhor presidente, eu não posso concordar, respeito e acolho os sentimentos, compreendo, sou solidário, mas não posso concordar em fazer coro a essa visão que, na minha visão, não só na minha, consulta a internet, os intelectuais do campo da cultura brasileira, é uma visão obscurantista. Não tem nada ali que não seja criação artística a partir do que acontece na cultura. Lamentavelmente, na nossa cultura existe essa distorção que é crime, tá? E o artista, ele trabalha criando a partir do real. Aí agora os artistas não vão mais denunciar o real, inclusive, a partir das suas obras de arte. Isso é um retrocesso do ponto de vista da política cultural. Votaremos não, presidente. Obrigado. Bom, chamo o próximo vereador. Senhor presidente, para encaminhar, vereador Márcio Martins. Ok, vereador. Chamo o próximo vereador que irá encaminhar o voto. O vereador Odécio Carneiro se manifestou. Vereador Odécio Carneiro, vereador Jorge Pinheiro. Senhor presidente, eu só gostaria de justificar Odécio Carneiro, vereador Odécio. Enquanto o vereador chega à tribuna, o vereador José Freire pede para justificar sua ausência, porque ele está numa consulta médica. Ok, vereador. Okay. Justificada a ausência do vereador José Freire. Senhor presidente, senhoras e senhores, é muito interessante ouvir a fala do vereador Guilherme, quando ele se utiliza aqui da posição do Ministério Público, de um promotor, que nós já fizemos contato no Rio Grande do Sul e sabemos da ligação dele com o grupo que está fazendo, que fez essa exposição lá, e ele aceita a posição do Ministério Público. Agora, quando o Ministério Público denuncia 7 vezes o ex-presidente Lula, ele diz que o Ministério Público não está correto. Eu respeito, não vou entrar aqui na contradição, só que eu quero ler aqui que aquele mesmo grupo, o mesmo curador, foi à justiça buscar a reabertura, e a justiça já negou 2 vezes. E mais, os procuradores criminais do Rio Grande do Sul foram lá também. Aquele que ele leu não são os criminais. E os procuradores criminais afirmam aqui, está aqui o nome dos 2, Alexandre Lipe e Silvio Munhoz, procuradores da Justiça Criminal do Rio Grande do Sul. Qual era o objetivo daquela exposição, senhores do Ministério Público? Era a erotização de crianças. Esse era o objetivo daqui, museu, está aqui, nas páginas do jornal.
Segundo eles, tem mais de 30 representações. Quando os pais souberam, os pais das crianças, que os filhos estavam vindo assistir, ver esse tipo de exposição, os pais se apavoraram. Tem dezenas de representações lá. E aí eu me assusto, porque o vereador Guilherme disse que é diretor de uma escola. Nós temos que ter cuidado, vereador Guilherme. Porque será que os pais sabem quais são as nossas visões aqui como vereador? A gente tem que ter cuidado. Então eu quero encaminhar o voto. São públicas, vereador. Na tribuna da Câmara eu falo. Eu não falo escondido, não. É na tribuna. São públicas. Pois não, por favor. Fale. Minhas posições são Guilherme, públicas. São públicas. O vereador das Carneiras não fala escondido o que eu penso, não. Viu, mas eu Guilherme? sou muito votado entre os pais também. Vereador Guilherme, conhece o eu estou aqui me contendo. O senhor, como educador, como diretor, como dono, empresário da educação, o senhor deveria ter respeito pelas crianças que estudam na sua escola. Será que os pais sabem que o senhor defende esse tipo de posicionamento, vereador Guilherme? Respeite a escola fundada. O senhor não tem palavra, me respeite. O senhor já veio me insultar aí nos bastidores. O senhor não tem moral para falar isso comigo. O senhor me respeite. Vereadores Guilherme, todos dois corte o senhor vem aqui comparar um bandido como Luiz Inácio Lula da Silva com um símbolo religioso. Um cara condenado, 7 denúncias nos coros. Vereador das Carneiras, eu peço aí que Vossa Excelência acabe, se quiser voltar. É uma vergonha, senhor presidente. O vereador Guilherme não quer respeitar a posição dos vereadores, chama de ignorante, chama de estúpido, critica todo mundo e quer ser o Deus nessa casa. Não é possível, vereador. Deixa eu concluir. Peço que o vereador das Carneiras conclua aí, que realmente a gente não pode ficar aqui na casa tendo esse tipo de discussão, de exaltação. É difícil, senhor presidente. Respeitar e ser respeitado é um princípio da democracia. E quando eu vejo alguém ferindo esse princípio, eu não posso ficar calado. Porque eu vi colegas aqui ser afrontados ontem, hoje, e mais, vereador Jorge Pinheiro, não é de hoje que o vereador Guilherme tem essa posição. Me permita uma correção. Desde que eu cheguei nessa casa, que o vereador Guilherme vota toda a vida contra qualquer ação, qualquer proposta que mexa com fé, com religião, qualquer significado que trate de entidades religiosas, ele se posiciona contra. Votou contra todas, com exceção de uma emenda que eu fiz, que ele se absteve. Eu posso agora, vereador Guilherme, chamar o senhor de anticristão. De público, porque o senhor vota tudo contra. Agora eu quero saber, senhor presidente, se a gente tem ou não tem que respeitar o direito um do outro. E eu me calei, porque eu não ia ficar batendo boca, mas ele insistiu. Aí eu sou insultado no meu direito como parlamentar e tenho que me calar? Por favor, senhor. O vereador conclua, o vereador das Carneiras conclua. Agradeço, vereador Guilherme. Se me excedi em algum momento, eu peço as desculpas, mas eu resisto minha indignação e meu repúdio a esse tipo de postura de Vossa Excelência. Senhor presidente, eu fui citado. Eu já esperava que Vossa Excelência, que é o direito de defesa, já esperava. E eu peço assim, os vereadores conhecem o regimento, o vereador Guilherme conhece o regimento, o vereador Décio Carneiro também conhece o regimento, e a gente sabe que não pode intervir dessa forma, na hora que um orador está utilizando... Peço desculpas a Vossa Excelência, mas fui citado em relação a um aspecto da minha vida pessoal e profissional, que envolve... Pois não, já aguardava Vossa Excelência, tem até 5 minutos. Bom, presidente, primeiro, eu tenho uma trajetória na vida pública que já alcança 4 mandatos. Eu não estou no meu primeiro mandato, estou no meu 4º mandato. Nunca precisei de igreja nem de religião para fazer política. Nunca. Nem me dizer cristão, porque sou sobrinho de padre, sobrinho de feira. Minha mãe é ministra da Eucaristia. Nunca precisei disso para fundamentar minhas posições. Essas são minhas convicções religiosas, pessoais. Vou defender, embora essa ilação seja uma ilação que mereça, essa sim merece repúdio. Essa ilação feita aqui, será que os pais de alunos da sua escola conhecem a sua posição? Essa é uma ilação que merece repúdio, né?
Mas não vou nem enveredar por esse aspecto. Vou só lembrar que ao longo desses 4 mandatos, eu nunca escondi minha posição atrás de instituição nenhuma. Nenhuma. E, aliás, vereador, eu sou muito votado entre os pais de alunos dessa escola. Eu só vim à tribuna por uma razão. Uma razão. Primeiro, eu expressei minha solidariedade ao sentimento do vereador Jorge. O vereador Jorge falava de Nossa Senhora e ele dizia assim: Nossa Senhora é minha mãe. Então, vereador, você falou aí de uma escola fundada pela minha mãe. Pela minha mãe. Respeite. Essa escola tem 30 anos. Tem 1000 alunos. 1000 alunos. Essa escola é reconhecida como uma das melhores de Fortaleza. O zelo que eu tenho por essa experiência é tão grande que quando eu entrei na política, eu me afastei da direção. O zelo que eu tenho pelas pessoas que constroem isso me dá tanto orgulho que você, se entrar na escola, numa campanha eleitoral, não vai achar uma referência a Guilherme como candidato. Portanto, eu lamento primeiro o diálogo que tivemos aqui, fora da tribuna, e que eu fui infeliz num diálogo que fiz com Vossa Excelência. Me desculpei aí e me desculpei na tribuna. Mas lamento muito que Vossa Excelência tenha cruzado uma linha aqui que eu acho que nós não deveríamos cruzar. Vossa Excelência desrespeitou algo que é muito sagrado para mim. Eu não vou fazer moção de repúdio a Vossa Excelência, como o vereador Jorge Pinheiro fez, não. Porque eu vou defender o direito de Vossa Excelência via tribuna, dizer o que quiser. Porque eu quero ter o direito na tribuna e dizer que o discurso de Vossa Excelência é um discurso ignorante. Essa é a minha opinião. É um discurso ignorante. Então, Vossa Excelência vem à tribuna, Vossa Excelência diz o que quiser, assim como eu tenho o direito de vir à tribuna e dizer que essa é uma posição ignorante e que está alimentando um sentimento de intolerância que vai levar esse país a uma situação de conflagração parecida com a que nos levou a uma ditadura militar, em que, com base nos valores da moral e da ética distorcidos, muitas vezes, inclusive se utilizando dos aspectos religiosos, se conduz a um clima da sociedade que faz um sujeito como Bolsonaro ser o segundo lugar nas pesquisas presidenciais. Eu lamento. Então essa é a minha opinião sobre o discurso de Vossa Excelência. Essa é a minha opinião. Então, espero que possamos evoluir no nível do nosso discurso, evoluir no nível do nosso debate. A dúvida que Vossa Excelência manifestou na tribuna, ela pode ser muito facilmente tirada, porque essa experiência ela não começou ontem, começou há 30 anos. E se ela é bem sucedida há 30 anos e me faz ter orgulho de vir à tribuna e relatar a minha participação nesse processo, eu acho que não será difícil para Vossa Excelência aferir a credibilidade, o respeito e o trabalho desenvolvido por 300 pessoas que trabalham lá hoje. 300, ao longo desses 30 anos. Isso é um patrimônio dessas pessoas. Então eu não poderia deixar de vir à tribuna fazer a defesa da honra e do patrimônio dessas pessoas. Muito obrigado, presidente, pela oportunidade de fazer aqui essa defesa. Senhor presidente, eu fui citado como ignorante aqui na fala e eu queria pedir a permissão de me explicar a situação, senhor presidente. Pois não, vereador. Vossa Excelência tem 5 minutos. Senhor presidente, é incrível como o vereador Guilherme sabe muito bem manipular com a experiência dele. Eu parabenizo pelos 4 mandatos, vereador. Agora, eu não quero ter 4 mandatos para ter esse tipo de postura que Vossa Excelência tem. E eu não, em nenhum momento, afirmei que na sua escola é feito isso ou aquilo. Eu perguntei. Segundo, o senhor citou aqui um candidato que está em segundo lugar nas pesquisas, mas não citou o primeiro, que está aí para ser preso. E outra coisa, senhor presidente, eu nunca usei essa tribuna para tratar de religião. Eu fundamentei juridicamente, tecnicamente e, claro, eticamente, moralmente. Em nenhum momento eu chamei ninguém de ignorante, eu chamei ninguém de que não tem capacidade,
como aconteceu ontem com o nosso colega vereador Gardel. Eu lamento que o país esteja caminhando, e eu sei, e o vereador Guilherme sabe, todo mundo sabe, quem foi que governou o país nos últimos 13 anos nesse país. E eu estava lá, e estou lá dentro da Polícia Federal, e sei muito bem, por onde ele não sabe, quem foi que levou esse país a esse caos. Não fui eu, vereador Guilherme, não foi nenhuma outra pessoa ligada à religião A, B ou C. Então eu lamento a postura do vereador, não é de hoje, desde fevereiro que eu assumi, janeiro, fevereiro nessa casa, todos os projetos que lidam com a fé, com a religião, com os símbolos religiosos, o vereador Guilherme, do Partido dos Trabalhadores, vota contra, e isso é uma realidade. Aqui nós temos que expor, como ele disse, vamos subir à tribuna e vamos mostrar os fatos. O fato é esse, e vou continuar defendendo os meus princípios. Eu não abro mão, vereador Jorge. Eu respeito todo mundo, e se ele tocou em religião, senhor presidente, vereador Adail, a igreja que eu participo, e eu tenho orgulho, lá nós ajudamos heterossexuais, homossexuais, transexuais, todos eles, seja com medicamento, seja com atenção, seja com carinho, seja com qualquer tipo de necessidade, e são centenas que nós ajudamos. Lá nós não discriminamos, lá nós não proibimos, lá nós acolhemos. E esse é que tem que ser o verdadeiro posicionamento de um verdadeiro parlamentar, de um cristão ou de quem professa qualquer fé nesse país. Porque o nosso país está destruído moralmente. E não fui eu que ajudei a fazer isso aí. Eu estava do outro lado combatendo, estou do outro lado combatendo e vou continuar enfrentando enquanto estiver nesta casa, independente de ser o primeiro, o segundo ou o terceiro mandato, porque o regimento desta casa não atribui privilégio a quem tem mais de um mandato. Pelo contrário, todos são iguais perante a lei. Muito obrigado, senhor presidente e caros colegas. A mesa toma ciência, vereador. Continuando aqui os encaminhamentos, não, continuando as discussões. Vereador Jorge Pinheiro, em seguida, vereador Márcio. Vossa Excelência tem 10 minutos. 5 minutos. Quero saudar Vossa Excelência, senhor presidente, que agora está à frente dos trabalhos. Mais uma vez saudar os meus colegas. Tomei um suquinho de maracujá, tomei um chazinho para poder me acalmar, porque isso é um absurdo. Tudo isso que está sendo... Eu jamais imaginei, e não sei qual é o interesse do partido em se defender o Santander. Eu não entendo, não estou entendendo qual é o interesse de se defender o Banco Santander. E mais, aqui como bem feliz em sua fala foi o vereador Paulo Martins, ao mencionar coisas que, porque eu me emocionei, não consegui falar, que esse absurdo foi patrocinado por dinheiro público. Fui eu, foi Vossa Excelência, vereador Adail, foi Vossa Excelência, Julierme e Márcio Martins, foi você que está em casa, foi você que nos escuta, que patrocinou esse absurdo, porque foi via Lei Rouanet que foi gasto lá, neste absurdo, 800 mil reais. Aí agora que aconteceu tudo isso, fica se defendendo esse Banco Santander, ou não entendo por que isso, qual é esse vigor em defender o Banco Santander. Outro sim, um vereador aqui falou que no interior do Ceará a zoofilia é comum. Então é comum, então vamos retratar. Infelizmente, se é crime, o fato de ser comum não torna a coisa boa, não. Então quer dizer, é comum ter estupro. Então vamos ficar defendendo que haja estupro, vamos ficar mostrando quadros com estupro, vamos fazer apologia agora ao estupro, porque é comum no Ceará. Então, mais uma vez,
foi infeliz em sua colocação, o vereador. E continua resiliente na afirmação da ignorância, de que é uma ignorância fazer isso. Quer dizer, todas as vezes que um vereador ou alguém do povo se posicionar contrário às convicções desse vereador, aí é ignorante. É isso? Quer dizer que só é sábio quem concorda. Felizmente, não foi isso. Eu acho que esses dias ele está meio perturbado e perdeu. Porque o cara que eu conheço, eu há pouco tempo, mas que tem, como eu já disse, meu afeto em minhas orações. Ontem, inclusive, rezei por Vossa Excelência, na Quaresma de São Miguel. Nominalmente. Parece que está funcionando não a reza. Rezei por Vossa Excelência e rezo sempre. Pode contar com minhas orações, continuar contando. Tem que rezar mais um pouquinho, vereador Jorge. Mas vou rezar mais. E com isso, por fim, eu não posso deixar de dizer aqui a comparação que foi feita na primeira fala. Se eu defenderia o Lula e a Dilma com a mesma convicção que eu defendo Nossa Senhora e Jesus Cristo. Porque é Deus. Para o PT, o Lula pode ser Deus. Mas para mim só existe um Deus. E nenhum outro. Então jamais eu defenderia, como eu defendo aqui o meu Deus, a minha fé e Nossa Senhora, como o PT defende Lula e Dilma, que é o Deus deles. Então eu peço até perdão por falar dessa forma. Concluir, vereador. Vou para concluir. E aí, mas só para poder dar essa resposta, porque me foi perguntado se eu defenderia. Eu defendo toda e qualquer pessoa vulnerável. Eu defendo porque eu defendo a vida. Eu defendo toda e qualquer pessoa. Conclui, vereador. Toda e qualquer pessoa que precisa ser defendida, que não fez. Eu sou advogado, eu trabalhei em presídio, eu defendi pobres, sem ganhar nada. Mas aí, meu amigo, não dá para defender a Lula e Dilma, não. E não dá nem para comparar Lula e Dilma com Jesus Cristo e Nossa Senhora. E aí, por fim, eu encaminho e peço mais uma vez, encaminho o meu voto, voto da minha liderança, da minha bancada, eu sou líder de mim mesmo, encaminho como sim a essa moção de repúdio. Mais uma vez eu peço aos colegas que votem sim. Muito obrigado, Deus nos abençoe, Deus abençoe Fortaleza. A mesa toma ciência, vereador. Passo próximo orador inscrito, vereador Márcio Martins, Vossa Excelência, em 5 minutos. Senhor presidente, colegas vereadores, assessores, servidores da casa, aqueles que nos acompanham na galeria, nossos ouvintes da nossa rádio FM e os telespectadores da nossa TV Fortaleza. Se os senhores perceberem essa discussão, ela se iniciou discutindo o mérito artístico, cultural, e rapidamente ela caminhou para outros rumos. E aí se misturou ideologia religiosa, ideologia política partidária. E aí eu queria separar um pouco as coisas, até para quem nos ouve, nos acompanha, poder compreender e eu fazer o encaminhamento do meu voto e da bancada do Partido da República. Primeiramente, eu quero deixar claro a minha opinião como alguém que milita na cultura, que é presidente da Comissão de Cultura dessa casa, que todas as vezes que qualquer manifestação cultural, seja ela qual for, em qualquer aspecto que seja, que ela venha ferir quem quer que seja, eu já vou começar a olhar com olhos diferentes, vereador Jorge. Eu não consigo compreender a mensagem cultural que tem nessas imagens, não consigo compreender quando eu pego uma imagem e coloco criança viada, não consigo ver como cultura, não consigo ver como arte, não consigo imaginar que para eu expressar a minha manifestação artística, eu tenho que desrespeitar o credo de alguém.
também não consigo visualizar como cultura, vereador Gardel. Porque a cultura eu vejo ela como algo que é bom para o ser humano, que é positivo. A arte vem para complementar as atividades cotidianas de vida que nós temos. É muito comum, quando nós vamos a uma galeria de arte, muitas vezes, se você levar crianças, já que as crianças estão em pauta, e você for no setor das artes abstratas, as crianças ali, na sua inocência, vê que aqueles rabiscos, né, da arte abstrata, a criança no primeiro momento, ela não compreende nada daquilo. Mas não precisa de muita coisa expressa para uma criança entender quando algo é ofensivo. E se essa imagem que tem escrito criança viada, e ali exposto num local de trânsito público, uma criança vê aquilo, vai gerar, no mínimo, a dúvida, vereador Jorge. Então, por isso que eu peço que a bancada do Partido da República vote favorável ao requerimento de Vossa Excelência, e vou aqui fazer uma reflexão final. O Brasil vive hoje uma discussão muito ampla sobre essa questão da homofobia, da sexualidade. Isso porque no passado, realmente, esse segmento da sociedade foi muito maltratado. Eu concordo. Inclusive, tem projetos nessa casa tramitando favorável ao movimento LGBT. Só que quando esse movimento cresce e se fortalece, o efeito pode estar vindo ao contrário. Eu acho que parte desse movimento hoje está muitas vezes se comportando de maneira radical, perdendo inclusive o apoio de uma parte da sociedade, vereador. Só para concluir, meu presidente, perdendo inclusive o apoio de uma parte da sociedade que é muito importante. E eu vou citar como exemplo: sou um chefe de família, heterossexual, bem resolvido, mas muitas vezes comungo com as ideias do movimento LGBT. Só que às vezes esse radicalismo, essa imposição, que para alguns beira a heterofobia. Isso é muito perigoso, e eu acho que aqueles que militam nesse segmento devem ter muito cuidado, porque vão perdendo o apoio de uma parte da sociedade que é neutra a essas situações e que muitas vezes se compadece com injustiças que foram feitas, como o caso da Dandara e muitos outros, mas aí vão se distanciando de dar uma opinião favorável por conta desse radicalismo, que também existe do outro lado, do fundamentalismo religioso, e não é o caso dos que vieram aqui hoje. Eu estou falando de excesso. Portanto, para justificar e para encaminhar o voto do Partido da República favorável, por entender que essa manifestação nós não reconhecemos como arte, visto que ela ofende a outras pessoas, ofende o credo, ofende a crença de outras pessoas da sociedade. Muito obrigado, senhor presidente. A mesa agradece, senhora secretária, por gentileza. Colocar em votação. Votação nominal, alguém pediu votação nominal? Pediram. Requerimento. Pronto, então peço a assessoria da mesa 2017. que abra o painel para que os vereadores possam registrar seus votos. Para justificar, presidente, vereador Guilherme. Um momento oportuno, vereador Guilherme. Com a palavra, vereador... passa a presidência, vereador Idalmino. Passa a palavra, senhora presidente. Adair Júnior. Senhora presidente, a minha palavra é só para parabenizar essa fala do vereador Márcio Martins, no momento que ele fala da imposição, do radicalismo, da obrigação, da obrigatoriedade que os movimentos às vezes fazem, e você compreendendo e concordando com alguns itens daquela pauta, daquela manifestação, vereador Marcelo Lemos, meu amigo Manuel Acrísio. É obrigada, é uma imposição que você tem de concordar com 100% da pauta dos movimentos, não só LGBTs, mas movimento, às vezes, dos direitos humanos. Se você discordar de alguma coisa, é um absurdo para eles. Aí eles querem respeito. Em que sentido querem respeito? Se não respeita a opinião de quem o diverge. De que momento, que limite eles querem esse respeito? Que limite eles querem essa adesão do povo, essa adesão do parlamentar, essa adesão de todo e qualquer ser humano? Se essa imposição, você é obrigado a concordar com o movimento LGBT, com o movimento apoio à liberação da maconha, com o movimento de direitos humanos, por que você é obrigado? Por que você não pode nem comentar que os direitos humanos
prioriza o marginal que anda à margem da lei? Qual o direito que eles querem que você tenha, se eles não, o direito que eles querem ter, se eles não dão esse direito a um ser humano comum, vereador Guilherme Sena? Eles não querem deixar ninguém pensar. Eles querem impor aquilo que eles decidem em reunião para fazer suas manifestações. E ali, minha presidente vereadora Cláudia Gomes, Vossa Excelência é obrigada a aceitar uma ideologia partidária, seja ela qual for o partido. Então, acho que para ter o respeito, para ter admiração, para ter a consonância, a concordância, tem que vir de lá para cá também, tem que aceitar, tem que aceitar. Eu vou parabenizar essa iniciativa do vereador Jorge Pinheiro. É um direito dele que ele tem. É um direito dele. Não vem vereador aqui defendendo maconha, que eu acho o cúmulo do absurdo, só quem não conhece, só eu, na minha concepção, é a porta de entrada para o crack. Na minha concepção. Ah, porque você defende a bebida. Eu não estou defendendo a bebida, não. Mas a cerveja é a porta de entrada para a cachaça. Mas nós somos legisladores. Ninguém pode estar defendendo o ilegal, vereador Didi. É isso que eu penso. Então tem que aceitar a opinião, seja ela de quem for. Eu achei um absurdo esse debate, na minha concepção. Cada um aqui está livre-arbítrio. Aliás, aqui ninguém vota em ninguém para voltar para cá. Tá certo? Mas o que eu penso, meu amigo vereador Guilherme Sena, é que tem que ter o respeito, aceitar a opinião do próximo. Mas hoje tem que defender o negro, tem que defender o homossexual, o heterossexual, independente de que sentido seja. Cada um faça a sua defesa. E respeitar o que está defendendo, o que Vossa Excelência defende, vereador Lúcio Martins, minha amiga Bar. É obrigado. Agora, por que eu sou obrigado a defender uma foto aí que o amigo Falcão estava me mostrando, que eu achei absurdo, do absurdo, do absurdo? Se não tivesse uma consonância, não teria já o Santander ter perdido mais de 200 mil clientes. 200 mil contas fechadas já foram. Como é que isso é radicalismo? Radicalismo foi uma infelicidade do Santander. Uma infelicidade, tem que pagar por aquilo que ele cometeu, na minha concepção. Agora, eu sou obrigado a aceitar esse pronunciamento do vereador Márcio Martins. Devia levar para todas as casas legislativas, com a fala dele mesmo. Foi muito feliz o vereador Márcio Martins, essa imposição que os movimentos sociais, que os direitos humanos, independente de que seja sentido, vou lá no contexto geral, que os movimentos sociais fazem na oposição de que você ser obrigado, meu líder Aguaçu Teixeira, a aceitar que o melhor candidato é esse, que o melhor candidato é aquele, que a melhor posição é essa. Hoje em dia tem que ser homossexual, a criança tem que aprender isso. Que história é essa, gente? Ditadura é essa? E ao mesmo tempo querendo a liberdade de expressão, querendo tudo e sendo ditador, querendo obrigar a pessoa a pensar, vereador Gardel, igual a eles. Tem que experimentar. Bota seu filho para experimentar. O que seu filho quiser fazer, obrigue lá, se não é pai, sei lá o quê. Sei nem se isso deve ser considerado como pai. Tá certo? Obrigado, senhora presidente, pela tolerância. Cláudia, para justificar o voto. A mesa toma ciência, chama o vereador Guilherme Sampaio, que pediu para justificar o voto. Após o vereador Iraguaçu, por favor. Vereador Guilherme. Pronto, senhora vereadora secretária Cláudia Gomes, resiste à votação dos novos vereadores. Senhor presidente, 26 vereadores votaram, sendo 22 sim, 1 não, 3 abstenções. Pronto, aprovado o requerimento 3277 do vereador Jorge Pinheiro. Para justificar o voto, senhor presidente, Jorge Pinheiro. Nós temos para justificar o voto vereador Guilherme, vereador Adail, quem mais? Senhor presidente, só para registrar, o vereador Márcio Martins votou sim também, então são 23 sim, 1 não e 3 abstenções, e 27 vereadores votaram. E eu queria só justificar a ausência do vereador Acrisio Sena, que está no Horto, numa atividade externa. Pois não, vereador, fica justificada a ausência do vereador Acrisio Sena, o mesmo está representando a Câmara. Pronto, para justificar, vereador Guilherme, mais algum vereador? Adail, Iraguaçu. Jorge Pinheiro também? Jorge Pinheiro vai justificar o voto? Para o vereador Guilherme, 5 minutos. 3. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, eu decidi justificar a votação, depois já de acalorados debates, por algumas razões. A primeira, o pronunciamento do vereador Márcio Martins, a quem eu respeito muito, e que, ao ouvi-lo, eu me senti na obrigação
de interagir com o pronunciamento do vereador Márcio, porque compreendo o vereador Márcio como alguém com quem nós podemos dialogar, tanto na construção da política cultural, como na política de combate ao preconceito. E acho que a opinião dele merece reflexão, discussão e até discordância respeitosa. Mas também para responder ao vereador Paulo, eu lembrei que não tinha respondido ao vereador Paulo. O vereador Paulo dizia assim: se tivesse lá uma obra de arte que fosse agressiva à defesa da liberdade de expressão da sexualidade, o vereador não ia repudiar? Então, eu quero dizer muito tranquilamente ao vereador Paulo que, com a mesma liberdade com que eu manifestei a minha opinião aqui a respeito desses temas, eu manifestaria minha opinião em relação à obra dessa. Agora, eu não posso confundir isso com censura. Com censura à criação artística. Porque o artista é a sensibilidade da sociedade, da humanidade, e é um dos maiores instrumentos de denúncia que nós, a obra de arte, é um dos maiores instrumentos de denúncia e de compreensão da realidade. É por isso que em todos os movimentos políticos há um protagonismo da arte na vanguarda. Agora no golpe militar, no golpe parlamentar, a primeira reação foi o movimento da cultura. A primeira reação. Esse é o papel da arte: provocar, instigar, incomodar. Alguns preferem deixar o tema da pedofilia escondido na história da Igreja Católica, por exemplo. Eu fui criado na Igreja Católica, vou dizer de novo, tenho um tio padre, uma tia freira e uma mãe ministra. Alguns preferem que esse tema fique escondido nos bastidores do Vaticano, certo? Os artistas denunciam isso, denunciam a realidade, denunciam. Aí agora nós vamos aqui cessear isso e sustentar a hipocrisia. Sustentar a hipocrisia, eu acho isso um retrocesso. Então eu poderia me indignar, mas eu jamais iria defender um discurso de censura, vereador. Por último, a fala do vereador Márcio. O vereador Márcio vem à tribuna e disse: olha, eu sou heterossexual, eu sou pai de família. Bom, eu sou heterossexual, eu sou pai de família. Eu nunca precisei dizer isso. E acho que eu deveria não precisar dizer. Para defender aqui o combate à violência. A questão é que essas pautas, elas avançaram junto com o movimento popular, o governo do presidente Lula, o governo da presidenta Dilma. Aí no ciclo histórico, como é típico, vem a reação. Agora está vindo a reação. Por que que nós vamos com tanta força fazer essa resistência? Por que que eu venho à tribuna 3 vezes e voto só? Porque a responsabilidade histórica nossa é resistir. Vai concluir, vereador. Essas pautas avançaram, vem a reação conservadora, mas enquanto tiver gente morrendo por causa disso, eu vou resistir, até me matarem. Até me matarem. Tem gente morrendo por homofobia, morrendo. Aqui houve uma salada, misturou-se tudo. Mas é porque o pano de fundo dessa discussão são os valores. E os valores que dão sustentação a um sistema político. Até por isso que nós temos que resistir bravamente, bravamente. Ninguém está morrendo porque é hétero. Eu não recebi nenhuma esculhambação no meio da rua porque sou hétero, porque sou pai de família. Mas se fosse um travesti, eu podia ser assassinado como a Dandara. Nós vamos ficar calados? É só missão mata. É só missão mata. É só missão mata. E eu não vou me omitir, presidente. Muito obrigado. A mesa toma ciência, vereador Guilherme Sampaio. Para justificativa de voto, vereador Iraguaçu Filho. Em seguida, temos a inscrição do vereador Idalmir Feitosa. Fica aberta as inscrições para todo e qualquer vereador, assim desejar justificar seu voto. Obrigado. Obrigado, presidente. A gente volta aqui para a justificativa de voto. E eu quero voltar um pouco às nossas discussões, nossos debates para ontem. Para ontem, eu acho que foi extremamente pertinente a história da pauta aqui da nossa Câmara Municipal, que ontem apresentava uma discussão do recurso da vereadora Larissa Gaspar sobre o inciso que vinha exatamente trazer uma observação no Plano Municipal de Educação para inserir vários pontos nos quais
intolerância religiosa, ou seja, respeito à opção religiosa, contra a violência sexista, contra o negro, contra a comunidade LGBT, a população LGBT, e falava de identidade de gênero na questão do respeito. Só isso. Na fala do vereador Iraguaçu ontem, quando fez o encaminhamento da matéria, inclusive liberando a bancada, a gente falava, e eu dizia, eu vim aqui por conta do respeito. Respeito ao próximo. E dizia, não existe lado de lá e lado de cá. Diz isso ontem. Acho que os vereadores que estavam aqui presentes lembram. Eu falava nesse aspecto. Eu vi todas as imagens, já tinha visto, já tinha me posicionado no programa de rádio que nós temos, esta semana inclusive, salvo engano foi segunda-feira, que eu me posicionei sobre essas imagens, e acho que nessas imagens tem intolerância religiosa. Tem intolerância religiosa. Tem desrespeito à comunidade católica. Quando na hóstia coloca escrito ali, vagina, língua. Eu vi essas duas palavras, não sei se tem outras, mas tem intolerância religiosa ali. Tem intolerância religiosa quando coloca desfigurando a imagem de Nossa Senhora, nossa mãe, daquele dos católicos. Quando eu digo nossa, porque eu estou olhando aqui para o vereador Jorge, como ele disse, e que a gente vê um desrespeito à figura dela. Tem intolerância religiosa quando desrespeita a imagem de Cristo na cruz. Mas a intolerância não vale para que a gente possa segmentar quando nos convém. Ontem a Câmara teve a oportunidade de inserir aqui, não era nem inserir, porque não era o mérito, era só a questão da formalidade da CCJ. O mérito podia até ser derrubado em outra comissão, como eu conversei com o vereador Jorginho. Respeito, continuo respeitando, tenho respeito maior por todos os vereadores, mas a gente ontem teve a oportunidade de inserir, dar a possibilidade da tramitação, e hoje nos volta uma mesma temática de intolerância, que ontem se falava, não se falava só sobre ideologia, pelo contrário, falava identidade de gênero e vários outros pontos. E ontem a maioria da Câmara, salvo engano, 22 votos, foram contrário ao recurso, 7 a favor. Hoje 23, vereador. Volta essa situação. Ontem. Hoje volta a situação de uma exposição, eu acho que infeliz. Uma exposição em que coloca símbolos religiosos numa situação de desrespeito. E a minha votação, a minha abstenção, e eu justifico, é exatamente por ontem, pela votação de ontem. Mas eu já tinha me posicionado segunda-feira. Quem tiver dúvida, que peça a gravação do programa Vida, Saúde e Política na Rádio Cidade AM 860, os primeiros 20 minutos. Eu fazia críticas a essa exposição. Pode até ser liberdade de expressão, mas é desrespeito à questão do conflito de princípios. O vereador Jorginho, advogado, eu, bacharel em Direito, e outros advogados aqui, sabe que no conflito de direitos, de princípios, a gente tem que ter o respeito a um princípio sem invadir o outro. E houve desrespeito à identidade religiosa. Como haveria desrespeito também se fosse algum dos símbolos do candomblé, se fosse algum dos símbolos do budismo, do islamismo, da igreja evangélica. E a gente vem defendendo aqui o combate às intolerâncias, intolerância religiosa ainda tem muito aqui. Mas me preocupo também, e como o vereador Guilherme falou, da homofobia. Muitos e muitos cidadãos e cidadãs brasileiros estão mortos única e exclusivamente pela opção religiosa, opção sexual, ou da orientação sexual, vereador, ou da identidade de gênero, ou da ideologia de gênero, como queiram. Mas tem gente morrendo. Por isso que ontem eu dizia, eu vou concluir, presidente, ontem eu dizia que não tem o lado de lá e o lado de cá. Tem o lado do ser humano, só tem um lado. Então eu justifico aqui a minha abstenção, porque a gente não pode se posicionar somente numa situação que nos afronta, nos agride. A gente tem que ter o respeito genérico.
E aqui eu estava na dúvida de dizer para o vereador Frota, estou na dúvida se me abstenho ou se voto sim. O não passou pela minha cabeça, porque eu acho que havia sim intolerância religiosa, desrespeito. Mas entre a abstenção e o voto sim, eu me abstive exatamente por esses argumentos que eu coloco aqui, que ontem também nós tínhamos a oportunidade de dar continuidade a um recurso para que uma matéria tramitasse, que vinha trazer Concluir, combate vereador. à intolerância religiosa como um dos pontos. Eram 8 pontos, 9 pontos, e o debate se restringiu somente a um ponto, que eu acho que inclusive uma subemenda poderia ter resolvido, mas que serve de lição para que a gente possa avançar. Presidente, me perdoe aí pelo avançado do tempo, mas eu agradeço pela tolerância de Vossa Excelência. Obrigado. Nada, vereador. Vereador Hidalgo Feitosa, 3 minutos. Senhor presidente, senhora secretária, senhores vereadores que se encontram no plenário, eu serei breve, brevíssimo. Eu não costumo muito vir à tribuna fazer justificação de voto, não. Porque os meus votos, na realidade, eu estando no plenário, eu tenho 3 comportamentos de votar. Eu voto sim, eu voto não ou me abstenho. Esta é a minha conduta durante os 6 mandatos que estou a desempenhar aqui nesta Câmara. Não posso aqui desrespeitar aos votos que foram sufragados. Por quê? Porque todos foram dados com a liberdade de cada consciência. Agora, falar em arte por cultura para profanar o nome de Maria e de Jesus Cristo, isso aí não é arte cultural, isso aí é arte de extravagância. O camarada tá com febre, vai tomar banho de chuva. O camarada tá com febre, vai tomar leite com manga. Isso aí é que é arte de extravagância. A pessoa está fazendo uma extravagância em relação a si mesma. Por isso eu queria dizer aos presentes que nesta votação que foi tomada aí, só um vereador votou não. Só um. Será possível que este vereador é o único que está certo e 26 vereadores estão errados? A justificação do meu voto é para dizer: a racionalidade é irmã da lógica. A racionalidade é irmã da lógica e as duas são filhas da verdade. Vereador Jorge Pinheiro, 5 minutos. Senhor presidente, parafraseando... Eu aguardo Vossa Excelência, o pronunciamento de Vossa Excelência é sempre muito pertinente. Parafraseando o nosso líder Ézio, serei telegráfico, viu, meu líder Ézio? Então, apenas para justificar o voto, né, agradecer aos colegas que entenderam que não se trata de uma ignorância. Tanto não se trata de uma ignorância que de 26 votantes, de 26 vereadores que votaram, 22 concordaram com a aprovação dessa moção de repúdio contra esse absurdo financiado com dinheiro público. Foi 23, vereador Jorge. Vereador Márcio, é porque ele falou na tribuna, porque não saiu, mas foram 23. 23 votaram a favor do seu requerimento. E aí o vereador Guilherme, assim, que poderia explicar, né, agora, são 23 ignorantes e apenas ele que votou contrariamente. Com todo o respeito ao vereador Guilherme, mas eu acho que fica muito claro que não se trata de ignorância, se trata de análise de que aquilo não é algo que deva ser objeto de arte, vilipendiar a crença dos outros, usar símbolos religiosos, maculando-os seja para querer dizer se é para ofender ou não. Aqui eu não vou entrar na questão do dolo, mas eu justifico o meu voto hoje, justifico esta com alegria, que esta Câmara hoje votou e definiu que esta moção de repúdio, que foi subscrita por vários vereadores aqui presentes, seja encaminhada, tenha o seu encaminhamento
para que se diga que o povo de Fortaleza não aprova essa apologia que foi feita, esse ataque aos símbolos religiosos, esse ataque, essa apologia à zoofilia, essa apologia à pedofilia, mesmo que outros tenham um entendimento diverso, ao qual nós respeitamos, e nem porque pensa diferente de mim, eu vou dizer que é ignorante. Eu respeito a opinião daqueles que divergem do meu pensamento, mas quanto a essa questão de arte, hoje esta Câmara deu uma resposta que representa a vontade popular, a vontade do povo fortalezense em dizer que não, nós não aceitamos e nem queremos que se vilipendie, que se ataque a crença dos outros. Por isso, essa é a justificativa do nosso voto. E por fim, mais uma vez agradeço a cada vereador que se uniu e formou este grande grupo de 23 vereadores que não são ignorantes, mas que conscientes daquilo que é do ordenamento jurídico, sabem aquilo que ultrapassa direito de expressão. E que é um ataque à fé dos outros, é uma apologia à zoofilia, à pedofilia. Por isso, mais uma vez, agradeço a cada um, a você que também ficou acompanhando essa votação, que viu esse momento acalorado. Saibam que isso faz parte do debate, às vezes a gente se excede um pouco, não é, doutor Heron? O vereador Odécio, né? A gente às vezes dá aquela acalorada, mas a gente, como o próprio vereador Odécio disse aqui, conversou de novo, e a gente acaba também sempre sabendo que a divergência é no campo das ideias e não reduzimos a coisa à argumentação ad hominem, né? Muito embora eu não posso deixar de falar aqui um descontentamento meu na última fala do vereador Guilherme, quando mais uma vez vai e faz aquela argumentação longe para dar uma alfinetada, para falar que a gente esconde, ou que tem alguns que escondem pedofilia na Igreja Católica. Isso é um absurdo, não se esconde. Se alguma vez se escondeu, não se pode dizer que hoje faça isso. Nós temos aí o Papa João Paulo II com diversos processos, e querendo nos dizer mais, isso não é algo comum na Igreja, não. De 400 mil padres, nós temos 0,30 e poucos que fizeram alguma coisa. E aqueles que cometeram são punidos. E a igreja entrega assim também para a justiça civil, para que sejam punidos. Então, não venha com um discurso de eu sou católico, mas eu não sei o que, e fica dando alfinetada. Aí diz, eu tenho tia que é não sei o que eu tenho um pai. Meu irmão, meu amigo, vereador, eu vou rezar mais por você, né, Adair? Eu estou rezando pouco. Eu vou rezar mais. Vou rezar mais por Vossa Excelência. Não para que pense como eu, não. Mas que volte àquela serenidade que é própria sua, que volte àqueles discursos totalmente coerentes, com inteligência, racionalidade e respeito. Por isso, agradeço a Vossa Excelência, presidente, por sempre também por estar aprendendo muito com Vossa Excelência ao bater aqui nessa tribuna e a defender aquilo que acredita. Muito obrigado a Vossa Excelência, muito obrigado a você que nos escuta, muito obrigado a cada vereador. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe Fortaleza.